Em que momento a busca por um corpo saudável deixa de ser uma estratégia de autocuidado e passa a ser um adoecimento? E em que medida as redes sociais podem estar contribuindo para esse processo? Hoje nós vamos falar sobre transtornos alimentares e saúde mental. Vamos entender que falar sobre transtorno alimentar vai muito além de falar sobre comida, de falar sobre alimento. Nós vamos falar sobre emoções, sofrimento, identidade e controle. Nós temos visto nos últimos anos que os transtornos alimentares eles têm aumentado entre a população, sobretudo jovem, e também entre o público feminino. Isso. De acordo com os dados da OMS, nos últimos 20 anos, os casos de transtorno alimentar, eles dobraram, né? Então, a gente começou a pensar, por que não trazer essa temática, né? A gente percebe que muito tem chegado nos consultórios, que muito tem chegado, a gente vê muito nas redes sociais, né? Então, um padrão de corpo, né? Muitas mulheres tentando encontrar um corpo perfeito, né? E o quanto isso pode ser adoecido. Isso. Então, para conversar com a gente sobre essa temática, a gente trouxe uma pessoa muito especial. Ela é psicóloga, nutricionista, psicóloga clínica. Ela está na clínica há mais de 10 anos. Ela também é docente da pós-graduação em Gestalt Terapia. Ela é a Denise Rocha. A Denise também é minha amiga. Estudamos juntas no doutorado em saúde coletiva. E ela hoje veio conversar com a gente sobre essa temática tão pertinente. Denise, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja Muito obrigada. bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite. E aí a gente queria que você falasse um pouquinho um pouco da tua trajetória, né, como profissional, como foi esse casamento da nutrição com a psicologia e como essa temática do transtorno alimentar perpassa tua rotina, no consultório, na tua vida pessoal. Qual a tua percepção sobre essa temática? Então, eu primeiro me formei em nutrição, atuei na área como nutricionista clínica, e aí dentro do consultório eu comecei a perceber que tinham muitas questões que eram depositadas no alimento com a ideia de que faz uma dieta para eu tentar seguir e ver se isso resolve, mas as questões não eram dentro do contexto alimentar, né? Eram muito além disso e não cabia a mim, como nutricionista, ir além. Então, teve um momento que começou a me inquietar, percebi que tinha muitas questões familiares e depositadas. Eu falei, vou fazer psicologia para entender esse público. Fiz, me apaixonei. E aí, eu realmente hoje atuo só como psicóloga, mas eu tive um trajeto voltado para os ambulatórios de transtorno alimentar. E nunca deixei de atender pessoas com essa demanda, né? Na clínica mesmo, na clínica particular, nunca deixei de atender pessoas com essa demanda. E a gente vai vendo, você estava comentando sobre esses números que estão sendo modificados, né? Estão sendo crescentes, a gente vai percebendo isso na prática, de que isso vai tendo uma busca maior na clínica e que o estilo de transtorno alimentar ele vai modificando. Então, há alguns anos atrás, a gente já via muito mais gente com compulsão e com bulimia do que atualmente. Hoje em dia, a gente já vê, nos últimos anos, um combo, assim, de anorexia. Então, a anorexia voltou com tudo. A gente tem visto na prática que esse número tem aumentado. E aí, tem um ponto que eu acredito ser crucial quando a gente vai pensar sobre o momento que a gente percebe que a busca pelo emagrecimento, pela alimentação saudável, ela deixa de ser algo realmente saudável e passa a ser um adoecimento. Então, o critério inicial é se você está buscando saúde ou se você está buscando beleza, estética. A estética, ela não tem fim, ela é mutável. Então, você vai constantemente estar buscando a beleza e ela não vai se encerrar. Então, você está constantemente insatisfeita e infeliz
nessa tentativa de aprimorar alguma parte do corpo, ou aprimorar o corpo inteiro, e aí daqui a pouco isso muda de novo, e muda de novo, e muda. Então não se encerra, é inatingível. A saúde não, a gente consegue, a gente tem parâmetros para identificar se você está dentro de algo que é saudável ou não. Então, assim, quero fazer uma alimentação, quero fazer uma atividade física. Vamos ver como é que estão os seus exames, vamos ver como é que estão os seus resultados, suas métricas. Olha, tá saudável, tá tudo bem, então vamos seguir aqui. Tudo certo. E como é que eu percebo isso na prática? Como é que a pessoa identifica que ela está adoecendo? Quando isso passa a ter sofrimento. Então, quando alimentar passa a ser um sofrimento, quando encontros sociais que envolvem alimento passa a ser um sofrimento, quando eu percebo que comprar uma roupa, o perceber como é que essa roupa encaixa, o ter um evento social para escolher uma roupa e identificar que as pessoas não estão me vendo. Então, essas situações do dia a dia, elas passam a ser sofridas, elas passam a ser antecipadas, inclusive. É um evento que você vai passar no sábado, hoje é segunda-feira e você já está preocupadíssima e fazendo várias estratégias e pensando e sofrendo com isso porque vai num evento no sábado, que vai encontrar amigos, que vai, sei lá, ser vistas e tal. Então essa é quando a gente começa a perceber que nem está no transtorno alimentar, mas já está sofrendo. Então o nível de sofrimento é um alerta para a gente estar olhando o que está acontecendo que o fato de comer está sendo sofrido. E tem uma questão que a gente já conversou sobre isso, que a relação que você tem com a comida, ela vai se movimentando nos extremos, nos polos. Ou a comida é algo que te adoece, você come coisas, né, não saudáveis e isso traz um adoecimento, ou a comida vai para o outro polo, que é a cura, é o que te salva. Se você começar a comer certas coisas, você também vai chegar, né, no patamar de saúde. Então, quando a gente fica se movimentando sempre nos polos, a probabilidade da gente cair nesse processo de adoecimento é muito maior do que você começar a enxergar e a mudar a sua relação com o hábito, com a comida, né, de nutrição, de em alguns momentos ela vir como, né, na esfera do prazer, de você sentar à mesa e dividir o afeto ali da avó que faz um bolo, um café, e você tá ali também ampliando a experiência, não só o comer da nutrição, não é automática, da nutrição pela nutrição em si. A gente já identifica que tem um adoecimento pela busca excessiva também da alimentação saudável, que a gente vai chamar de ortorexia. Ele não vai estar no manual psiquiátrico, mas é o que a gente né, nomeia, que são as pessoas que elas começam a se preocupar tanto pela alimentação saudável e realmente se alimenta de forma saudável, mas também gera sofrimento. Isso. Né? Que daí assim, eu vou sair para comer em algum lugar, eu não sei a composição daquilo ali, eu não sei até que ponto pode ter sintético, eu não sei se aquilo ali tem determinado, então não como. Aí eu tenho que levar a minha marmita, porque eu não posso, e eu sofro se eu pensar em comer algo que não seja puro, o máximo de uma questão saudável, e aí a gente vai para o outro polo. Que mesmo, olha, mas eu estou me propondo a ser saudável. Não, mas essa busca do saudável já está sendo adoecido, né? O saudável, ele também precisa ser, a busca por isso, ele também precisa ser algo leve. Então, se está sendo pesado demais, sofrido demais, já deixou de ser saudável, né? Eu percebo, Denise, também, que essa questão tem muito a ver com o senso de pertencimento e com o senso de eu preciso me adequar a esse padrão imposto. E vejo que isso tem muita relação com o corpo da mulher, né? Nós mulheres, nós somos muito mais vítimas dessas cobranças do que os homens. Eu percebo, embora a gente já vê o público masculino também, de certa forma, refém, principalmente assim, a galera que malha, né? Então já tem aquela coisa, né, de você ter que caber ali naquele padrão, você tem que performar pelo corpo. Mas eu vejo que a parcela de mulheres que adoecem mais com essas questões, né, elas vêm aumentando, né, assim. O que tu percebe dessas queixas no consultório em relação ao público feminino? Eu vou um pouquinho mais longe. Mulheres que chegam eutróficas, mulheres, né, assim, com corpo ok, com IMC ok, completamente bem, os exames normais e tal, que vem de repente do nutricionista, né? Mas que chega já para buscar um tratamento
na psicologia, embora sabendo que está tudo bem, mas que ela se sente inadequada, mas que ela se sente não pertencente, mas que ela se sente nessa eterna busca, né? Assim, como é que a gente pode orientar, como é que a gente pode psicoeducar, né? E queria que tu falasse assim, se isso tem chegado muito para ti. Sempre. Sempre, né? Se a gente for pensar, Leila, inclusive assim, desde que a gente é criancinha, se a gente for olhar as bonecas, As Barbies. Isso. Elas têm um biotipo. Claro. Clássico. Elas não têm muitas mudanças, elas têm um biotipo. Que não é o da mulher brasileira. Não é. Né? Nem de longe. Não é. Então, essa boneca, ela já está sendo ali introduzida desde pequenininha, aquele biotipo para as meninas. Sim. Quando a gente vai crescendo, que a gente começa a se interessar por alguma atriz, cantora, sei lá, mesmo dentro do contexto infantil, elas também têm um biotipo. Então, a gente começa a ser bombardeada, desde novinha, que para alguém ser bem-sucedida, ter sucesso, ser alguém desejável, ter poder financeiro, tem um bombardeio de informações dentro de um contexto muito sutil, mas que aquilo ali a gente já vai enxergando desde pequenininha quem são as mulheres que estão ali sendo expostas. Vai sendo introjetado, né? Já vai sendo introjetado. Vira um padrão velado, né? Velado. A gente consome sem nem se dar conta. E aí a gente começa a querer ser semelhante, porque elas passam a ser as referências. A do querer pertencer. A gente quer pertencer, né? Exato, a gente vai querer pertencer. Isso é do ser humano. Sim. A gente vai buscar o pertencimento. Quando a gente vai olhar na adolescência, e que geralmente é o maior público que é acometido pelos transtornos alimentares, é uma fase de transição corporal, mas a gente que começa a ter o despertar sexual. E aí, se a gente for também avaliar esse bombardeio de como elas cresceram e quem é que está chamando mais atenção, também tem um estilo. A gente, inclusive, tem um contexto histórico, tem várias formas de a gente identificar as influências de um padrão corporal, porque tem a parte histórica-cultural, tem a parte da mídia, né, da moda, então elas vão lançando formatos corporais e a gente vai aderindo. Então, um dos primeiros, na verdade, que a gente vai perceber é de que as mulheres eram dentro do contexto histórico, eram buscadas, as mais interessantes, eram as que tinham quadril largo e seios fartos, porque eram as que conseguiam amamentar e parir. Era essa a construção. Mas isso foi se modificando, né? Tem várias outras questões, a ideia da moda, de que era fácil botar uma roupa, então as meninas muito magras eram fácil de colocar qualquer roupa que estava funcionando, né? Então a gente tem contextos ali diferentes para a mesma proposta, mas a gente começa a perceber de que quando a gente vai estar nesse despertar, existe um foco para quem atingiu esse padrão. E hoje, na rede social, a gente divulga muito fácil, a gente difunde muito fácil a informação e a gente não tem mais critério de quem está passando informação adoecida e de quem está passando informação saudável. Sim. Então, tem muita informação nas redes sociais de pessoas claramente adoecidas, influenciadores, e aí a gente não tem critério para ser influenciador, mas que estimula e reforçam esse público que está buscando se sentir inserida, que está buscando ser valorizada, e que é um outro ponto, assim, cruel com as mulheres. É dado muito valor ao corpo. Então, é como se o corpo agregasse valor a essas mulheres. E aí a gente adoece com essa ideia de que, bom, eu preciso ter certo corpo para ser valorizado. Quando você traz... por onde é que a gente começa? Autoestima. A autoestima é o ponto principal. Se você tá seguro com quem você é, com a sua forma de ser, cara, o que estão falando de você, deixa pra lá. Não tá gostando? Então tá. É difícil trabalhar isso, né? Porque, assim, diante dessa sociedade que a gente sempre traz nos nossos encontros, né? A questão da hiperestimulação, do contexto ansiogênico que a gente vive. Então, muitas vezes, eu penso que a comida, ela entra também como válvula de escape. Sim. Né? Então, muitas vezes, você quer buscar na comida um vazio, algo que te falta, e aí você quer descontar realmente, né? Então, assim, a gente
não vai ter a relação com o alimento, de repente, só do afeto, só da saúde, mas a gente vai mesmo como até se transformar numa compulsão para tentar curar, né, de certa forma, esse vazio. E eu penso que, nessa perspectiva, a gente buscar o autoconhecimento, né, de se perceber realmente, né? E aí é onde entra a psicologia, que a gente é tão apaixonado, né? De você se olhar, né? E eu queria saber de ti, Denise, assim, se no consultório, em relação a essa questão dos transtornos alimentares, esse trabalho de psicoeducação, ele parte muito, imagino, né? Eu vou perguntar já sabendo que é por aí, né? Imagino que parta muito dessa questão do se conhecer, do entender que relação é essa, o que é que você busca, ou o excesso ou a extrema falta, né? Sim. Porque a gente sabe que tem, né? E aí a culpa por comer, né? Então, assim, quantas questões emocionais, como a gente colocou lá no início do programa, né? Quando a gente fez a abertura, essa relação de sofrimento que a gente quer acabar descontando, né? Então, assim, como é que tu trabalha isso? Como é que a gente pode trabalhar isso com as pessoas, com as pessoas que estão em sofrimento? Só partindo da prerrogativa que nós somos sujeitos faltosos, né? Então, sempre vai ter alguma coisa, como você, né, falou muito bem, que vai precisar ser enxergada, olhada, mas não precisa ser um padrão de olhar adoecido, né? Uhum. Que a gente se olhe e se enxergue e consiga se tornar quem a gente é, mas a partir dos nossos filtros e não a partir do que o outro espera, né? Do que uma rede social espera, do que o influencer espera, ou o grupo, né, que você se movimenta. Uhum. E aí... E se respeitando, né? As suas singularidades, a sua história de vida, né? Acolhendo suas sequelas, porque todos temos, né? Por isso que o programa é as sequeladas. Então, assim, que perfeição é essa que eu preciso buscar? Que padrão é esse que eu preciso chegar? Que pertencimento é esse que eu quero do ser humano? Mas parece que você nunca cabe, né? Parece que quanto mais você faz, menos você chega, porque sempre tem mais. E a gente está falando aqui de corpo, de transtorno alimentar, mas isso em todas as questões. Se você for ver, né? Bom, não vou nem entrar nas outras, porque senão a gente fica aqui o ano inteiro, mas isso no trabalho, isso nunca é suficiente. No maternar, né? A gente vai se colocando padrões muito, não que sejam padrões altos, mas a métrica ela vai avançando além nas nossas bordas, né? Nas nossas bordas de saúde mental. E se você não se por mais que você se coloque, mas as pessoas, né, às vezes muito próximas, amigos, familiares e tal, elas vêm querer colocar para você. Se você não colocar não, para mim tá bom. Não, fulano tá gordo, fulano tá tão magro, fulano tá tão caído, né? Então, assim, e se for mulher, meu Deus, todo mundo tem algo para dizer. Gente, vou falar aqui. Por favor, falar do corpo alheio não é utilidade pública. A gente não fala do corpo das pessoas, você não sabe quem é que tá lá. Então, se a gente for pensar, mesmo que seja um elogio, quem tem distorção da imagem, o elogio não chega como elogio. Então, não se fala de corpo. Vamos fazer isso? Vamos fazer um trato? Vamos. A gente já começa ajudando por aí. Sobretudo, mulheres, parem de falar do corpo das outras mulheres, né? Gente, isso é tão chato. Porque, assim, se você é uma pessoa... Você abre o Instagram, porque assim, a gente não fica tão em rede social, mas se você pegar agora o celular, olhar o Instagram, vai ter alguém bombardeando o corpo de alguém. Sempre vai aparecer, realmente. Nem vou dizer nomes, porque não precisa, mas assim, sempre vai ter alguma mulher falando do corpo de alguma mulher. Sempre. E se a mulher, mas olha, ela tá tão velha. Fulano tá velho. Gente, o homem nunca tá velho, o homem nunca tá gordo, mas a mulher, né? Então, enfim, é uma questão que eu imagino que no consultório... Aparece muito, né? O contexto da gente, por onde é que a gente começa, ali na psicoterapia, né? Uhum. Eu primeiro preciso entender de como é que essa construção dessa imagem, dessa autoimagem, dessa autoestima, elas foram construídas, porque geralmente quem chega nesse lugar é uma base que tá deficiente. Uhum. E eu preciso cuidar disso. É difícil eu tentar pensar em buscar saúde e em outros horizontes sem atingir expectativas se eu não fundamento muito bem
como é que você se percebe. Sim. Então, esse é um ponto que a gente vai começar por aí. O alimento, no geral, a gente vai buscar ele pelas sensações que eles geram. Não vai ser o alimento em si unicamente pelo prazer. Né? Então, aí é um outro critério que a gente vai em busca do que você está querendo suprir. Quais são as emoções que você está suprindo quando você busca o alimento ou quando você silencia os alimentos. Sim. Né? Então, existem vazios, como a gente já trouxe, Sim. mas existem vazios distintos que eu preciso entender para onde é que você está podendo preencher através do alimento, né? Também tem muita gente que tem tanta coisa para colocar, assim, que sai engolindo, porque não consegue se expressar, e aí o alimento ele é uma continuação disso, para conseguir dar conta de tanta coisa que engole. E uma outra questão é que tem pessoas que têm tanta dificuldade de estabelecer limites nas relações que o limite é estabelecido com ele próprio. Então, eu acabo tendo um controle desse limite absurdo ao ponto de eu não comer, né? Então, aí, quais são os limites que eu tenho dificuldade de colocar? Tem outros, um mundo ali de possibilidades. Então, quando a gente vai pensar na psicoterapia, eu busco ter cuidado para compreender essa autoestima e essa autoimagem, buscando enxergar outros horizontes próprios do que você percebe, de onde estão seus potenciais, para a gente começar também a quebrar crenças do que foi estabelecido e das expectativas que você quer atingir. Para quê essa expectativa? Aonde é que você acha que você vai chegar? O que você acha que vai acontecer chegando lá? Será que chega nesse lugar, né? É uma perfeição que não vai chegar nunca. Sim. Então, é nesses lugares que a gente vai passear. Entendi. Você falando, Denise, e me veio aqui, eu comecei a lembrar, eu vou trazer uma situação aqui bem particular. Eu fui bailarina, eu sou bailarina até hoje, mas assim, bailarina do balé clássico e tal, né? Eu tive um tempo da minha vida que eu dançava só balé clássico. E eu não tenho um corpo de bailarina clássica. Eu nunca fui aquela mulher magra, né? Eu sempre fui uma mulher com um padrão de corpo de mulher brasileira. Então, uma mulher com a cintura mais fina, com a coxa mais grossa, o quadril mais largo. E eu sempre ouvi, vamos fazer uma dieta, vamos emagrecer, dá pra perder um pouquinho. E eu lembro que quando eu era adolescente, isso me trazia muito sofrimento. Muito, 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 muito sofrimento. Graças a Deus eu não desenvolvi nenhum transtorno alimentar, não sei como. Mas assim, eu percebia que eu tinha realmente uma alimentação restrita, e às vezes eu ia pro balé tonta, com dor de cabeça, e eu sentia, eu preciso comer. Não, mas eu não vou comer, senão eu não vou render. Então, acho que eu fiquei por um fio, né? E é algo que, dependendo da atividade que você faz, você pode realmente cair nesse lugar. Então, eu vejo que entre bailarinos, entre ginastas, a minha filha foi ginasta e ela... Modelos. E tinha modelos. Então, assim, eu vejo que tem pessoas que elas estão mais propícias, Sim. né? E assim, que bom que hoje em dia a gente consegue trazer, pelo menos na dança, né? A gente tem muito essa conversa com as pessoas. Olha, gente, independente do corpo que você tem, você pode dançar. Mas quando a gente vai para algo mais da performance, existe isso, querendo ou não, né? Se você é um atleta, você tem que corresponder a um corpo, a gente sabe, né? E ok, agora, quem vai sabe que vai pagar o preço, né? Mas assim, o que embasa a nossa conversa é pensar que essa questão, essa cobrança, ela está muito presente em todos os corpos, se você for ver, né? É sempre tema de mesa, de bar, de qualquer lugar que você chegue, e agora com a história das canetas, né? Tá tomando não sei o quê? Eita, fulano emagreceu, tá manjado, será? Fulano tá não sei o quê, tá... Então, assim, começou um negócio muito nesse papo né? Então, assim, fulano tá doente, né? Então, virou o papo da vez, eu penso, né? E penso que os transtornos, eles tendem a aumentar. Eu não sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa otimista, mas eu vejo que pela maneira como está sendo conduzido, né? Então, eu penso que a gente que trabalha com saúde mental, que trabalha com a saúde no geral, a gente tem essa obrigação mesmo de informar, né? De fazer levar essa temática. E por isso a gente, né, quis trazer essa conversa, né, sobre esses transtornos.
Leila, você traz uma questão que é importante, porque os transtornos alimentares, eles vão estar aí, na rua, disfarçados, né? Inclusive, tem alguns transtornos que a gente passa mais despercebido. Pessoas que fazem jejum intermitente, que faz muita atividade física, mas as pessoas acreditam que aquilo ali é só uma prática e, na verdade, é uma estratégia de compensação porque teve uma compulsão. Isso é uma bulimia. Mas todo mundo só conhece que bulimia precisa vomitar. Então, tem outras formas de compensar. Sim. E aí passa despercebido. E esse é um ponto que eu percebo que pessoas que têm transtorno alimentar, que vai buscar saúde de alguma maneira, ou mesmo que vão para alguns profissionais, sem querer, né, trazer essas informações, mas os profissionais acabam não deixando passar sinais importantes que poderiam já lhe captar para ter um cuidado maior, ou e às vezes acabam reforçando o transtorno alimentar. Então, a gente vai aumentar, né? Assim, o movimento vai ser esse, infelizmente vai ser esse. A magreza extrema, infelizmente, virou moda. Então, voltou para ser moda. E a gente está sentindo isso, os dados vão levar para isso, realmente, de serem progressivos. E aí, as pessoas que trabalham na área da saúde precisam ter cuidado para quem está chegando lá. Né? Esse olhar atento, o cuidado com o que está sendo dito, o que está sendo reforçado, porque pode ser incentivado, né? Não só o não cuidar, mas inclusive o incentivar ao adoecimento. E propor mais conversas como essas, né, Exatamente, onde a gente consegue, a partir dessa troca, são tantas searas, né? A gente vê com um tema específico, quando a gente vai esmiuçando, você vai enxergando quantas coisas fazem parte, né, do olhar para o ser humano que chega com algum adoecimento dentro desse cenário. A importância da gente ter um olhar multiprofissional, às vezes, como você disse, olha, o meu olhar, a minha escuta era da nutrição, mas chegou um momento que eu vi que eu precisava ampliar, porque tinha algumas camadas ali que eu não ia dar conta. Então, é importante a gente ter esses espaços, né, de conexão e de troca. Mas nós precisamos nos encaminhar para o final. Caminhar. E aí, a gente tem aquele quadro, né? Exatamente. Aquele quadro, assim, que a gente ama, que é qual? Venda o seu peixe. Nesse momento, Denise, o podcast já é todo seu, mas nesse momento ele vai ser mais ainda. Totalmente seu. Então, é um espaço para você partilhar com a gente teu Instagram, teu contato profissional, teus projetos, né, profissionais, algo que você esteja fazendo, que você queira dividir conosco. Também, diante de tudo isso que a gente conversou, dá alguma indicação de uma leitura que possa ser aprofundada, um filme, alguma referência que sirva, né, de suporte para quem está nos assistindo, pensar um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui. E deixar uma mensagem, né, para os nossos sequelados. Bom, eu atendo na clínica, né? Eu não atendo unicamente pessoas com transtorno alimentar, mas um senso comum que eu percebo entre as mulheres, porque o meu público é predominantemente feminino, é que a autoestima e a autoimagem de alguma forma é impactada. Então, acredito que seria interessante, quando já perceber esses contextos, já serem alertados para buscar ajuda. Bom, meu Instagram é o Denise Brito PC. Converso, não sou uma pessoa que movimento muito, mas estou tentando movimentar ali um pouquinho. Essa história é antiga, eu conheço essa história. As redes sociais. Sim. Mas, bom, acho que é isso. Tem alguma dica de filme, algum podcast, um filme que eu acho bom é O Mínimo para Viver, que é falando sobre a anorexia. Traz algumas reflexões interessantes. Tem é que eu sou muito ruim para lembrar o nome de livro, mas tem um que eu acredito que é o hábito da autoestima, acho que é algo do tipo. Eu acredito que a gente pode começar por ali, porque a gente tem muito sabotamento, né, consigo. E ali é uma maneira de perceber como a gente pode ter cuidado com a nossa autoestima. Eu costumo pensar muito que a nossa cabeça, ela tem
a mesma força que a gente tem para se sabotar é a força que eu tenho para me incentivar. Então, vamos usar a nossa cabeça para conseguir, em vez de minar a nossa autoestima, fortalecê-la. Então, eu acredito que esses seriam os pontos que eu levantaria hoje. Eu queria, se eu não fosse tua amiga, eu tô paciente. Eu adoro quem traz essas, sabe? Mas é mesmo, é isso mesmo, né? Pode ser mais simples e a gente traz uma complicação, né? É a mesma força, né? É a você mesma pode força. Ir para um lado, você vai para o outro. Então, minha amiga Denise, a gente queria te agradecer, né? Foi muito importante para a gente ter você aqui. Eu fiquei super feliz quando você disse, não, topo, vou. E foi assim, viu? Gente, eu vou atender Leila atende até às 18 horas, mas eu vou. Eu venho, eu vou pegar um trânsito, mas muito obrigada por isso, né? Essa conversa é muito importante, né? Foi muito importante para a gente entender, assim, a importância não só de falar sobre o transtorno alimentar, não é só sobre comer muito ou comer pouco, né? É muito além disso, né? É muito em relação a se perceber, a se olhar, né? Então, se você gostou desse tema, se faz sentido para você, compartilha, indica para as pessoas. A gente vai ter a Denise outras vezes aqui com a gente. Ela nem sabia que eu ia chamar de novo, mas eu já sei que ela aceitou. É uma temática que a gente quer trazer de novo, aprofundar, né? Isso. E ficamos por aqui. Ficamos. A gente se vê no próximo episódio das sequeladas, né, minha amiga? É sim. Sequeladas, Porém inteiras. porém inteiras. E seguimos. Seguimos.